Fala galera, boa noite. Tony Perisson, ouça. Fala galera, boa noite. Hoje também mais uma live, um bate-papo, né, cara? Bem especial. Mais uma live hoje com um grande mestre aí. Daqui a pouco a fera Roberto Tosi vai bater um papo com a gente. Vamos trocar uma ideia. Vamos falar sobre jiu-jitsu, sobre a história dessa fera. Desse faixa preta, grande atleta. O cara foi, 6 vezes campeão brasileiro, 8 vezes campeão brasileiro. Roberto Tosi, um grande samurai, líder de uma grande equipe, uma das maiores equipes acho que de Campinas, do interior do estado de São Paulo. Fala Tony, fala Tosi, entrou. Galera, vamos bater um papo agora com a fera. A galera tá começando a entrar aqui. Roberto Tosi, uma grande honra. Vou colocá-lo aqui na nossa live. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo na escuta, legal? Tô adicionando aqui o começar a bater esse papo enquanto a galera vai entrando aí para assistir a nossa live. Boa noite. Tamo junto, galera. Vamos lá. Boa noite, Tosi, grande Roberto Tosi, tudo bem? Boa noite, Paulo. Tranquilo? Graças a Tudo Deus bom? aqui. Que bom, cara. Primeiramente aí, boa noite. Muito obrigado, cara, por disponibilizar seu tempo aí para bater esse papo com a gente. Para fazer as pessoas que vão assistir essa live, com certeza gostarem mais ainda de jiu-jitsu, saber a tua história. Eu andei assistindo uns bate-papos que você, tem pelo YouTube, o caramba, cara. Um conceito muito além do tatame. Então, cara, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez, boa noite e tamo junto aí, vamos bater esse papo. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Será um prazer aqui a gente estar passando um pouquinho da nossa experiência dentro e um pouco fora também do tatame, né? Cara, com certeza absoluta, cara. Tos, bom, vamos lá. Eu, obviamente, fiz uma. Tô com. Sempre que eu olhar aqui pra baixo, porque eu tô. Cara, entrando no meu cronograma. Cara, eu não sei se você lembra, todo o campeonato eu sou um cara que. Essas lives começaram, só pra gente começar o papo, cara, por conta dessa história do Covid e tal, e o EcoCamp parou, eu não tô treinando, a galera não tá treinando, e eu só tenho convidado, assim, cara, é muito legal que o teu nome, obviamente, já estava nessa lista de todos os primeiros 15 pessoas, as primeiras 15 pessoas, dentre elas você, cara, a maioria líderes de equipe, ex-atletas ou não, ou ainda atletas, mas os caras mais velhos. Então, é muito legal também bater esse papo contigo. E eu queria que você começasse falando da tua história, cara. Você começou com judô, é isso? Aos 5 anos de idade? Conta um pouquinho pra gente. Isso, eu comecei com 5 anos de idade, né, na escola. Na verdade, fui ver meu irmão assim, fazer um treino, né? Ele era mais velho, né? E eu fui assistir um treino e eu pedi para minha mãe me colocar. Na escola não tinha ainda na minha idade. Aí eu tive que ir até a academia, onde meu irmão já estava treinando. Aí eu comecei a treinar com 5 anos e treinei judô forte até os 18 anos. Tá. Mas no meio desse caminho, o meu professor, treinei na Associação de Judô Germano, e o neto do seu Germano, que é o Rodrigo, hoje ele é aluno meu de jiu-jitsu, inverteu, né? Que E eu vivia legal. acompanhando ele para cima e para baixo, nos treinos em São Paulo, no Projeto Futuro, nos treinos da seleção. Tá. O Rodrigo foi seleção brasileira, então eu vivia acompanhando ele e uma época ele falou, cara, você precisa fazer jiu-jitsu para melhorar o seu chão. Na época eu não sabia nem o que era jiu-jitsu de verdade, né? Ele falou assim, ó, Quando isso, Tosi? Desculpa, só pra. Que ano isso, cara? ah, 80 e... eu tinha 13 para 14 anos. Que legal, cara. 80 e pouco. Aí ele pediu pra. Falou assim, você não é opção pra você, você vai ficar, né? Porque, tipo, como eu acompanhava, tá começando a evoluir no judô, ele falou assim, não, com certeza você precisa fazer isso pra desenvolver mais, né? E eu acabei começando a treinar, mas eu nem sabia o que que era, na verdade, né? E acabei que
substituindo a modalidade. Cara, já de faixa preta isso, de judô. Eu peguei a faixa preta de judô, eu peguei a faixa preta de judô com 16 anos. Pô, que legal, cara. Tinha acabado de ser campeão paulista. O Campeonato Paulista de Judô não é um campeonato fácil, é um dos campeonatos mais difíceis, na verdade, no Brasil, né? Então, eu tinha acabado de ser campeão paulista e eu não precisei nem fazer o Shiai, né? Que é no exame de faixa preta de judô. Você tem que lutar contra cinco oponentes, na minha época era assim, e ganhar 3 lutas. E eu não precisei fazer o Shiai porque eu era atual campeão paulista. E Uhum. foi aí que eu peguei, com 16 anos que eu peguei. Eu fui até Nidan no judô e Tá. acabei. Pô, que legal. Ô, Tosi, pô, cara, é isso que eu vou te perguntar, vou chamar o assunto, já estava lá na frente do que eu queria te falar, mas é legal, tem tudo a ver com essa questão do judô. E falei pra você que eu venho chamando old school, no bom sentido da história, do nome, Aham. cara. E eu quero saber de você, cara. O jiu-jitsu, cara, ele tem aí, o jiu-jitsu não. O ensinamento do jiu-jitsu hoje em dia ainda mantém a origem de arte marcial? Ou você acha que, cara, a galera tá se perdendo e o negócio tá virando apenas mais um esporte? O que você acha disso, cara? Então, na verdade, assim, eu tive a oportunidade de viver basicamente todas as fases que o jiu-jitsu desenvolveu, né? A primeira, que ela era marginalizada, a gente falava que fazia Uhum. jiu-jitsu, a primeira coisa o cara já achava que a gente saía brigando na rua e batendo em todo mundo, tinha a Uhum. história do pit boy, né? Certo. E depois, hoje eu acredito que o jiu-jitsu evoluiu muito em relação, tanto que essas pessoas que praticavam jiu-jitsu para brigar na rua, acabaram sendo eliminados automaticamente, né? Hoje não existe mais, não tem mais espaço para essas pessoas dentro do esporte. Essas pessoas foi meio que uma eliminação seletiva, né? Ficou no Uhum. esporte quem é sério. Eu falo que eu tive a felicidade de começar no judô e desenvolver depois para um jiu-jitsu. Por quê? Porque, queira que não, o judô é um esporte que tem uma tradição maior em filosofia de vida, em metodologias de ensino. Então, o que eu procuro? Tipo, eu já treinei em várias academias de jiu-jitsu que você falava, meu, se isso aqui fosse meu professor de judô, tava todo mundo morto aqui, porque não existia essa filosofia, o respeito com o dojo, o respeito com o mais próximo. Era uma questão mesmo parecia uma rinha, né? Mas toda Caraca. essa filosofia que o judô tem, a doutrina que o judô te oferece, eu acho que isso ajudou muito na minha evolução como atleta e como pessoa. E eu procurei trazer, dentro das minhas aulas, já parte dessa filosofia do judô implementada no jiu-jitsu, porque, na verdade, uma veio da outra e no meio do caminho se perdeu. O jiu-jitsu foi para uma área de provar que era mais eficiente, apesar que nos primórdios do judô foi exatamente isso que o Jigoro Kano acabou fazendo, espalhando seus atletas pelo mundo para provar a eficiência do judô. Só que a diferença é que eu acho que é assim, eles mostravam a eficiência e depois Uhum. eles passavam essa doutrina, essa filosofia. E o Tá. jiu-jitsu não, ele simplesmente foi para aquela parte de mostrar, de provar que era superior e acabou perdendo um pouco dessas origens. Então ficou muito na parte ali de a técnica é a melhor, é a que sobressai sobre as outras artes marciais. Então eu acho que isso, entre aspas, empobrece. Eu acho que é muito importante pelo que o jiu-jitsu chegou no que é hoje, ser respeitado no mundo, isso Uhum. não se pode negar. Mas em termos de aprendizagem, de filosofia de vida, acabou se perdendo com o tempo. E hoje, as grandes escolas de jiu-jitsu já estão começando a resgatar. Porque hoje Uhum. nós vemos a maioria dos nossos atletas, nossos alunos, não são os atletas profissionais, aqueles que estão lá todo dia para serem campeões. Não, eles estão ali Exatamente. para aprender primeiro um esporte que eles escolheram diferente, né, fazer uma atividade física, sair, uma integração social ali, o estresse do dia a dia é complicado, então todo mundo que vai Uhum. treinar jiu-jitsu sabe o que eu estou falando, já sai com uma paz de espírito bem elevada. E por que não Legal. aprender filosofias que a gente consegue transcender para o nosso mundo? Não só dentro dos tatames, mas que você consegue passar para fora dos tatames. Então eu falo que assim, eu tive muita felicidade de ter começado no judô, de ter passado, ter me submetido por toda essa hierarquia e eu consegui passar um pouco disso para os meus alunos. E eu acho que o jiu-jitsu hoje ele está começando a migrar para esse lado, né? Na verdade, seria a involução, mas no meu ponto de vista é a evolução, que a filosofia está sendo aplicada e, assim,
todo mundo que tem a oportunidade de começar, as crianças, a gente sabe que a filosofia do Bushido, ela Hum, acaba melhorando muito a vida das pessoas, né? Você consegue melhorar a sua vida com ensinamentos que, a princípios, não são direcionados para a sua vida lá fora, e sim para outra, mas você vê que é um conjunto, então acaba refletindo. Então, eu acho bem interessante essa evolução do jiu-jitsu, né? Eu chamo de involução porque o passado era assim, e, exatamente. E se e agora perdeu. se Tá perdeu e voltando. agora está voltando isso. Então, eu acho que quem não está se adaptando a isso, quem não procura aprender a filosofia, da onde veio, essas pessoas vão acabar sendo engolidas, né? Porque não tem mais espaço simplesmente para aquelas academias de pit boys, onde a maioria, tipo, era 10, 15 alunos, onde os 10, 15 competiam, os 10, 15 estavam brigando. Então isso aí acabou, ninguém tem mais esse pessoal perdeu esse espaço, né? Então só ficou realmente as pessoas sérias, né? É, legal, cara. Inclusive, em relação a essa evolução, aí você falou, e todo mundo que a gente bate papo, que são líderes, mais uma vez eu falando, por isso que você está aqui com a gente também, cara, fala exatamente isso. A maioria dos nossos alunos da nossa academia, sei lá, 10% é competidor, se for muito. E aí, e a evolução é tão grande que você vê hoje em dia um campeonato brasileiro com 3 mil atletas inscritos, né, cara? Tendo uma porcentagem das academias tão baixa, essa evolução competitiva também tá muito grande, né? Não, com certeza. Achei assim, como eu falei, eu tive a oportunidade de participar de várias fases do jiu-jitsu. O primeiro campeonato brasileiro de jiu-jitsu foi realizado na Axie, no Rio de Janeiro. Cara, Eu lembro até hoje que a minha carteirinha foi feita, tipo, um dia antes, na casa do Carlinhos Gracie, pela Adriana Gracie, foi feita à mão ali. A gente tomando suco na casa do Carlinhos. É uma coisa assim surreal, porque é hoje um caramba, campeonato cara. brasileiro. A minha primeira carteirinha do jiu-jitsu era 34. Assim, Brinca, eu dose. ver o que eu passei e o que o jiu-jitsu evoluiu, eu falo pra molecada, vocês não sabem o que é sofrer num campeonato, que é chegar às 6 horas da manhã, você lutar 8 horas da noite, não comer, não saber que horas que você ia lutar. Hoje tá tudo tranquilinho, você vai lá, você sabe a hora que você vai lutar, com quem você vai Uhum. lutar. As pesagens são, tipo, excelentes, não tem, antigamente você pesava antes, era uma bagunça. Ó, a evolução como esporte, na verdade, o que ela mostra? Que realmente o jiu-jitsu evoluiu. Então aprendeu uma forma de fazer os campeonatos e Uhum. chegou num ponto que, se você fala o que acontecia nos campeonatos antigamente, o pessoal fala, pô, é mentira, isso não existe. Fala umas pra Então, gente aí. Por exemplo, essa, né, que você falou. Pô, na sim, casa do Carlinhos, cara. não, a casa do Carlinhos, o Carlinhos é uma pessoa que, assim, o jiu-jitsu deve muito a ele, né? Eu acho que ele abriu as portas da casa dele, como eu falei, pô, tava a esposa dele ali, tava os filhos deles ali, todo mundo Legal. ali, era um entra e sai de gente de todo lugar do país, assim. Então ele abriu uma mão, ele desbravou praticamente o jiu-jitsu, né, nesse ponto de vista, e Uhum. elevou o jiu-jitsu para onde ele está hoje, né? Pô, os campeonatos era pessoal na beira do tatame, não dava, era. Hoje você não consegue, se você não for professor, você não consegue se aproximar, é muito Exato. complicado. Tem toda. Profissionalizou tudo. Todos os setores do jiu-jitsu profissionalizaram, né, cara? Estão ainda, né, numa evolução, né, meu? Não, com certeza, eu acho assim, a pessoa que fala que sabe tudo, não importa ela se ela é pessoa física ou jurídica, no caso, se ela não pensa em evoluir, ela vai parar e algo vai passar. Eu acho que o jiu-jitsu, ele está grande, mas ainda existe um espaço no mercado muito grande para se desenvolver. E o bom é que as pessoas que estão à frente disso estão conseguindo enxergar isso. Então eles continuam um processo de evolução e não pararam no tempo. Eles não se contentaram, já está num nível muito bom, perto do que era, não dá nem para comparar. O Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro são campeonatos muito sérios e muito organizados. Então, o importante é o quê? Tem pessoas no comando dispostas a estar sempre evoluindo. Então, o bacana é isso, que o jiu-jitsu está num patamar muito bom, Pô, mas ainda legal. ele tem um mercado muito grande para se desenvolver. Tem, né, cara? Ô, Tosi, fala uma coisa pra gente, cara. Eu queria que você contasse pra galera duas lutas que eu ouvi muito você comentar sobre, que talvez sejam, não sei se são você que vai falar pra gente,
uma luta com o Gurgel, que, se eu não me engano, você foi o primeiro paulista a ganhar do Fábio Gurgel, você me corrija, e a luta com o Tererê, cara, que você finalizou, né? Esse, É na isso? verdade, exatamente. Esse, na verdade, esse foi meu primeiro campeonato de faixa preta, né? Eu vim de Ah, uma foi o teu lesão, primeiro de faixa preta. meu primeiro com faixa preta em um campeonato paulista, né? Olha o nível dos atletas que estavam envolvidos, né? Caramba! Foi num absoluto de faixa preta. Eu tinha me lesionado um mês antes. O médico falou que eu só poderia voltar 7 meses depois, a treinar, enfim, para depois pensar em competir. Mas eu tinha acabado de pegar minha faixa preta, eu falei, não. Vou Eu pra vim, guerra. eu vim do judô, uma tipo, superação todo Aham. dia, todo dia. Eu falei, não, eu vou conseguir. Aí eu comecei a treinar, as primeiras semanas com dor, aí na segunda semana eu já não tinha dor, na terceira eu já estava bem, já conseguia treinar bem, e eu falei, eu vou. Tô chegando agora, não tenho nada a perder, vou lá e vou tentar dar o meu melhor para tentar sentir, né? Porque a hora que saiu a chave ainda, que saiu a primeira luta do Absoluto com o Fábio Gurgel, eu falei, pô, é a prova que eu preciso. Irado, meu E não irmão. tem nada melhor do que você se provar com os melhores, né? Tipo assim, Claro. então, eu falei, pô, é uma oportunidade bacana para mim me provar e vamos ver o que acontece. E assim, a luta foi assim meio atípica, né? Porque começou, o Fábio ele deu um ataque no meu braço, ele ganhou uma vantagem e eu pus pressão para passar a guarda dele. Calma, você judoca, né, cara? Aham. Trocar em pé? Como é que Não, foi? o Não. Fábio chamou. O Fábio chamou. Chamou, tá, tá. Chamou, aí ele deu um ataque no meu braço, chegou a esticar meu braço, ali eu consegui defender. Depois da defesa, eu fiz uma pressão para fazer uma passagem de guarda nele. E a hora que eu cheguei do lado, ele deu um movimento brusco e eu senti a costela dele estralar, né? Tá. Que é daquela encavaladinha ali que Tava ele lá. dá. Puta que E ele pariu. conseguiu emborcar, eu empatei nas vantagens e ele levantou. Só que quando ele levantou, eu tinha percebido embaixo que ele tinha feito uma cara diferente, né? De E eu dor. consegui. De dor. Só que assim, eu acho que os atletas eles acabam disfarçando, né? Você acaba engolindo a dor. Uhum. Mas aí ele levantou a luta, a hora que eu bati um Kultigari e depois um Tá. Deshibará. Então ele cortou para um lado e a hora que ele envergou para o outro lado, ele já caiu no chão, tipo, pedindo para parar, né? Que ele sentiu a dor. E na hora, na verdade, eu não entendi, né? Aí o pessoal, na época da Godoy Macaco ali, invadiu, me levantou, jogou pro ar. Eu falei, pô, meu, ganhei. Eu falei, pô, ganhei. Não era assim que eu queria que terminasse a luta, né? Mas, Claro. assim, eu acho que foi uma fatalidade que aconteceu no meio da luta, mas eu acabei saindo vencedor. Isso foi a E primeira realmente, luta, né? Do absoluto. foi a primeira luta do E absoluto, aí, do e aí Paulista. você ganhou, a galera invadiu o tatame. Não, era tudo jogar, invadiu e jogou pra cima, né? Ah, meu Hoje a irmão. gente não consegue nem imaginar uma cena dessa, né? Aham, aham. Aí Caraca. a hora que eu entendi, falei assim, pô, eu ganhei a primeira luta, ganhei a primeira luta. Falei assim, tá bom, então vamos para a segunda, né? Aí a segunda veio o Tererê. Era basicamente um Godoy Macaco contra a Aliança, né? Tá. Tanto que nesse mesmo dia, nós estávamos com 4 atletas, né, nesse absoluto, e a Aliança estava com 3. Eles promoveram o Léo Negão na época, que era marrom, ele ganhou o Paulista na marrom, no mesmo dia, e deram a preta Não para ele acredito. poder lutar o absoluto. Não, como que a gente vai pensar isso hoje? Um atleta ele ganha na marrom Não, e luta na preta no mesmo dia. não, não Não acredito. tinha Não, como, não tem nem como, né? Mas aí para ficar nos 4 contra os 4, né? E era uma guerra muito grande na época de Godoy Macaco e Aliança, e as duas equipes Uhum, sobressaíam ali, né? uhum. E a Grace São Paulo também, sem dúvida. E acabou que a segunda luta minha foi com o Tererê. Eu consegui dar uma queda nele logo no começo. E ao tentar passar a guarda, ele deixou a perna, eu saí para uma leg lock e eu acabei pegando ele de leg lock. Leg lock. E, aí a segunda luta eu acabei vencendo o Tererê. E na final eu perdi por Comprido, que tinha ganho do Margarida de 11-10 numa luta que foi. Ah, Assim, não. ainda até brinquei com Margarida na época. Falei, pô, Margarida, você nunca perde para ninguém. Hoje você podia me dar uma mão, né? Porra! E eu assisti essa luta, você cumprido hoje, cara. Na real, eu nem vi quando era, então foi nesse campeonato. Na verdade, eu lutei com o Comprido várias vezes, né? Eu lutei numa Taça Rio Ah, São Paulo, lutei um tá. brasileiro de equipes. Ah, foi o E brasileiro. Foi o brasileiro, então, que eu vi.
O brasileiro de Exatamente. equipes, a última luta que eu lutei, eu acabei ganhando de uma queda do comprido, foi no brasileiro de equipes. Foi isso mesmo. E nas outras duas oportunidades eu perdi, na Taça São Paulo e nessa final do absoluto. Aí eu lembro até hoje que eu não aguentava mais de cãibra, e na época acho que ele me derrubou, ele conseguiu me dar uma queda comprida, e eu olhei pro Roberto e falei, meu, não tô aguentando de cãibra. O Godoy, ele falou pra mim, falou assim, meu, você já fez o que você tinha que fazer aqui hoje, bate, vamos embora pra casa dormir. Tchau, acabou. Ô, Mas Tosi, desculpa te interromper aqui, tem uns caras que com certeza são seus alunos. Edu Sato, você tá vendo aí? Manda um alô pra diretoria. Então, só para dar um salve. Galera da Tosi, pô, muito prazer aí, muito obrigado, Tozão. Só pra você dar um salve pra sua galera aí, que eles estão malucos aí, meu. um abraço, galera. Irado. Essa galera que acompanha a gente há bastante tempo, tá com a gente bastante. O pessoal até brinca que é a diretoria que tá com a gente desde o começo. É, E cara, eu são anos e acompanhei. anos na luta. Puta, você é faixa preta há quantos anos, Tosi? De jiu-jitsu, desculpa. De jiu-jitsu, esse aqui, 19, 20, 21 anos esse ano aqui. Entendeu? Que Até legal, dezembro. cara. É muita história, né, Tosi? Cara, me fala um pouco sobre a sua equipe, cara, sua academia aí no interior de São Paulo. A gente sabe que você tem uma equipe muito grande. Não sei se é a maior do interior, alguma coisa assim, enfim. Como que tá esse seu trabalho em relação a tuas filiais? Como é que você fala pra gente aí, meu? Então, mas na verdade, assim, nós temos, a gente sempre foi uma equipe grande em São Paulo, a gente veio desse princípio de competição, que você acaba arrastando outras pessoas que não tem nada a ver com a competição, mas que se interessam, pô, vou ver jiu-jitsu, procura na internet, vê os resultados. Então, a nossa equipe, ela cresceu muito no interior, né? E eu costumava falar, não são números exatos, mas eu acho que a gente era a maior equipe do interior, é, Uhum. embaixo de uma bandeira não tão grande, né? Como. Então, eu acredito que a gente seja a maior equipe do interior embaixo de uma bandeira que não seja assim, embaixo de um nome, né? Da Que G13, seria, você diz? que seria o meu nome, o Tosi. Ah, tá, tá. Eu fui formado pelo Roberto, né? E Tá. peguei a faixa preta com o Roberto. Eu fui lá para Godoy Macaco na época na Marrom e peguei a faixa preta com o Roberto. E depois que virou G13, Tá. teve 2, 3 anos que eu caminhei sozinho como Tosse Jiu-Jitsu. Uhum. Porém, conversando com o Roberto, entendendo a evolução do Jiu-Jitsu, os ideais nossos foram batendo e a gente acabou fazendo essa fusão. Na época, Legal. muita gente falou para mim, pô, Tosi, você é louco, seu nome é muito forte, que não sei o que. Eu falei assim, primeiro que eu não sou louco, eu não estou indo para um lugar da onde eu não vim. Eu Nunca sou aluno viu. do Roberto, eu Exatamente. sempre lutei pela Godoy, Godoy Macaco, Godoy BTT, todas essas histórias estão atreladas ao Roberto. Outra, Uhum. eu acredito que no futuro, e não é um futuro longo não, é um futuro bem próximo, e eu acredito que já esteja, ninguém vai conseguir viver embaixo de um nome, e sim de uma bandeira grande. Nós vemos a evolução do Gracie Barra, a evolução da Aliança, a G13, que é uma equipe que está se tornando muito grande, nós temos projetos muito ambiciosos, e graças a Deus a gente está Uhum. conseguindo realizar. Então, quando eu recebi esse convite do Roberto, e os ideais principais, principalmente, bateram, eu falei, não tem porquê eu ter o orgulho de ter simplesmente ter o meu nome ali, que uma hora, independente ou não, você acaba sendo engolido, né? Então você precisa do quê? Precisa de algo maior para conseguir desenvolver trabalhos maiores. Então não tem segredo, Legal. é muito simples. O mercadinho da esquina não vai conseguir, por melhor que ele seja, pelo melhor histórico que ele esteja, que ele conheça um monte de gente, mas ele não vai conseguir comprar a mesma coisa que um grande hipermercado. E uma rede de supermercado. Exato, não tem. É bem simples isso. As pessoas eu falo que as pessoas que não entendem isso hoje estão fadadas a morrer, né? Porque a pessoa que falar, não, meu nome, ele já está sentado no orgulho do nome dele. E não tem a humildade de entender que existe um processo Tá. evolutivo nisso aí. Aham. E o mais importante é o que eu falei, eu nunca saí das minhas origens, né? O Roberto que me deu a faixa preta, é ali que eu fui criado, os meus amigos estavam ali, pô, é, todas as vezes que eu fui campeão, o Roberto estava na beira do tatame gritando para mim. Então, isso dá assim, a alegria é maior por estar fazendo um trabalho junto,
a pessoa que me formou e da onde eu vim. Pô, Então, com certeza, claro. hoje a gente tem uma equipe muito forte aqui no interior. A G3 em São Paulo já era bastante segmentada, e eu não tinha essa segmentação. E Tá. essa união acho que veio reencontro, na verdade, né? Eu acho que veio muito a acrescentar para a gente, e a gente está sempre num processo de aprendizado, não importa você onde esteja, você vai estar sempre aprendendo. Então, acho Pô, que é importante você ter sempre a humildade de estar aberto para as novas tendências, o que tem que ser feito, tem que estar legal. aprendendo. A evolução é constante. Se parar, a gente Vai acaba pra ficando trás. para trás. Pô, legal. Cara, e aí, atrelado a essa questão da tua equipe e atrelado à evolução, aí foi. Esse papo é muito legal que vai fluindo, né, cara? Com É, a certeza. gente, a gente tem, cara, visto uma evolução muito grande da prática mesmo do jiu-jitsu, de técnica do jiu-jitsu, né, cara? A mais, não sei se eu tô enganado, mas talvez a última sei lá, diferencial é talvez seja a lapela, né? O uso de guarda lapela para cá e para lá. Teve berimbolo, que já tá mais. Já foi passado um pouquinho, né? A tal da Fifty, né, cara? Ô, Tosi, como é, cara, que você. Puta, eu já sei, você já é um cara super pra frente. Como que você pensa, cara? Essa. Cara, porque foi uma mudança muito rápida, né? Do jiu-jitsu que falam que é old school Sim. que você acha? Como que você pensa isso, cara? Então, como eu falei, tipo assim, eu tenho oportunidade de ter vivido várias épocas do jiu-jitsu, né? Eu competi no mediano, vamos dizer assim, numa época que tinha um Uhum, jiu-jitsu mediano, que eu falo assim, não, teve o jiu-jitsu, os iniciantes, o pessoal que veio desbravando. uhum, Aí eu tô nessa segunda leva que veio aí, certo. tipo, e agora tem as pessoas da nova geração. Eu sou da época que quando você ganhava a meia guarda, você já estava dando risada por dentro. Você fala assim, meu, já ganhei a luta. Ninguém raspava de meia guarda. Era uma luta. Fala assim, ganhei a meia guarda, a luta tá no papo. Hoje em dia o pessoal chama de meia guarda, engolindo, vai pra Pô, dip. Então, é, eu acho que é isso que cativa no jiu-jitsu. O legal. jiu-jitsu está sempre em evolução. Quantas pessoas treinam jiu-jitsu no mundo? A maioria criam posições todos os dias. Então é Irado. isso essa acho que é a parte mais gostosa do jiu-jitsu. Ele não tem fim. Então tá toda vez se desenvolvendo, todo mundo ali criando alguma coisa, de repente surge, fulano tá fazendo uma guardinha calapela ali, a hora que você vê, as informações hoje chegam muito fácil, Muito né? rápido. Internet, o cara começou a fazer lá do outro lado do mundo, a hora que você vê, tá aqui, então Uhum. existe essa facilidade, então o esporte ele se desenvolveu hoje muito mais, ele altera muito mais rápido do que ele se modificava, devido a essas informações, né? Então, um vai copiando o outro, um vai tentando entender o que o outro está fazendo, assim, e aí nós, como os professores, principalmente ter vivido a outra, se a gente não acompanhar, a gente acaba ficando para trás, é o que eu falo. Eu não Exatamente o que você faço, falou agora há pouco. eu não faço tudo. Se você vê uma luta minha de campeonato, meu, bem longe do que mais. Eu tenho que saber fazer um berimbolo para poder passar para o meu aluno. Então eu tenho que estar sempre estudando a evolução do jiu-jitsu para quê? Para poder credenciar o meu aluno. Não porque eu não uso, o meu aluno não possa usar, mas eu tenho que passar para ele. Então é o que eu falo, a pessoa que fala, não, isso não funciona para mim, mas pode funcionar para você, ou vice-versa. Então é Hum, aquilo que eu falei da humildade de estar aprendendo. A gente tem que estar sempre com a cabeça aberta e com a antena ligada, porque o jiu-jitsu hoje ele evolui muito. Se você não quiser ter uma equipe muito defasada, você vai ter que se envolver, você vai ter que se dedicar. Muita gente. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas perguntam: pô, você trabalha também ou só dá aula? foda, né? Não, eu Pô, acho que a desculpa. parte da aula. A parte da aula é a parte gostosa, que você está com seus alunos ali interagindo. Mas a parte de você entender o que seus alunos estão fazendo, as deficiências que eles têm, o que você pode contribuir para poder, na evolução dele, eu acho que esse é o papel do professor. Entendeu? Você conseguir entender o que o seu aluno quer. Qual que é o melhor professor? Aquele que entrega o que você vai buscar. Entendeu? Então, eu falo para meus professores, é isso. Quem que é o bom professor? O bom professor é aquele cara que você entrega. O cara quer ser campeão mundial, você consegue transformar o cara no campeão mundial. Não, o cara tá ali para desestressar, você também consegue. E você consegue nivelar isso dentro do ambiente e que todos consigam atingir
consiga atingir o seu objetivo, né? Então, o bacana do jiu-jitsu é isso, a evolução, ela não para. Então, por isso que é o que eu falei, é um esporte que tem muito a vir pela frente ainda. Legal. Cara, e aí dentro disso que você falou, você dentro da AG13, né, tem já essa divisão, essa didática de ensino, que a gente vê que a GB já vem trabalhando, a Aliança, como é que é o método de ensino de vocês, cara? Então, na verdade, assim, nós estamos com uma metodologia bem diferenciada, né, através de aplicativos, eu acho assim, uma coisa bem à frente mesmo, mas assim, hoje o nosso aluno, ele faz a técnica, a aula que nós estamos dando, ele consegue chegar na casa dele, acompanhar essa técnica, como que foi essa técnica. Meu, eu Olha. já fui faixa branca e eu entendo os faixas brancas. Ah, Por que a rotatividade é muito grande? Porque o faixa branca, ele não tem atenção devida. Ele chega ali, ele entra no meio de um monte de gente que acaba, se ele olha para o lado, espancado. ele fala, meu, eu nunca vou fazer aquilo. E ele vai, ele é capaz, desde que ele seja bem orientado. Então, se ele não, o faixa branca, ele faz a posição, ele acabou de fazer a técnica, ele passa pela porta da academia, ele já não lembra o que ele fez. É Exato, complicado, ainda exato. mais sem uma coordenação, sem um conjunto motor específico, né? Que o Hum, chão, eu acho que assim, você vai fazer uma modalidade de luta em pé. Pelo menos um mosquito você já totalmente. matou, você já esticou a mão. Exatamente. Agora, no chão, você está É muito num diferente. movimento. Ninguém fica Não, rastejando. exatamente, a gente não rasteja, né, no dia a dia, né? Então, você está em outra dimensão ali, então você acaba se dificultando. Você fala para a pessoa, mexe o braço, ele mexe mexe a perna. Então, assim, até ele entender que ele consegue, que ele é capaz, você precisa. Então, a gente consegue passar isso para o aluno. Então, o aluno ele tem a facilidade de chegar na casa dele, tirar a dúvida com a mesma posição, filmada pelos professores, Legal. né, da diretoria. É, uma metodologia Kids muito, muito diferenciada, que eu acho que o futuro hoje. Pô, fala pra gente disso, cara. Eu ia te perguntar sobre os kids. Pô, vamos lá. Bora. Né, eu acho assim, eu sou formado em educação física também. Eu também sou, dá pra perceber na hora, cara. Muito legal. Muita gente pergunta, fala assim, pô, você tem uma concepção diferente, mas é uma questão assim, eu estudei a parte, não só a parte do jiu-jitsu, né? Mas quando você faz um curso superior na área de educação física, você acaba entendendo. Crescimento e desenvolvimento, né? Aquela matéria, né? É exatamente essa matéria. Porque muita gente passa batido e fala, pô, isso é chato pra caramba. Mas, como você pode querer que uma criança. A criança é uma esponja. Se passar, ela vai fazer. Mas, Exato. pera lá, como você pode ensinar uma criança a correr se ela não sabe andar ainda? Então, aí as pessoas não conseguem entender. Pô, eu tenho aluninhos que conseguem fazer o golpe perfeito, outros não estão. Por quê? Ele não está maduro, não está na idade ainda daquilo ali. Então, eu acho que assim, em cada idade, a gente tem que saber desenvolver. A princípio, o jiu-jitsu ele não pode ser o carro-chefe, né? A gente tem que trabalhar a Óbvio. coordenação motora, a lateralidade, consciência corporal, e uma questão evolutiva. De cada idade, eles estão aptos a aprender alguma coisa. Então, não adianta Uhum. eu querer cobrar de um aluno, lógico, tem uns que são mais avançados, mas não adianta eu querer cobrar de um aluninho que ele faça tal movimento que ele não vai fazer. É o que eu falo, não, a gente não pode tratar a criança como um mini adulto. A gente tem que saber Exatamente. respeitar a fase de crescimento deles. Meus filhos treinam comigo, muita gente fala, pô, Tosi, você não quer que seus filhos vão competir, vão ser campeão mundial? Eu falo assim, eu quero, lógico que eu quero, mas tem a idade deles, eles vão ter o tempo deles, entendeu? Então eu quero que eles amadureçam primeiro, eles entendam o que é a consciência corporal, e lógico, lá na frente vai ser muito mais fácil trabalhá-los para esse objetivo. Se for esse o que eles tiverem em mente de fazer, eu acredito que vai ser muito mais fácil trabalhar a parte técnica, né, de alto rendimento, uma Uhum. pessoa que já tem todo o embasamento ali. E as pessoas hoje procuram não entender, eles pegam as crianças e começam, eu tenho aula de jiu-jitsu? Tenho, aula de jiu-jitsu. Aula de jiu-jitsu na minha academia, sinceramente, fazem 3 anos que eu tenho aula separada para criança. Antes disso, eu não dava aula para criança. Por quê? Tá. Exatamente por isso, porque a gente não estava trabalhando uma metodologia diferenciada. Eu falei, Uhum. eu não vou pegar uma criança que o pai confia a educação dela em mim e simplesmente ensinar um jiu-jitsu adulto.
Não, Hum. eu não tenho essa especificação, eu não separo essa aula, então eu não dava aula para crianças por esse motivo. Por quê? Por Ah, entender o quê? Que cada criança tem a sua parte de aprendizado, com determinada idade ela consegue aprender tal coisa, ela precisa aprender tal coisa, e depois lá na frente a gente vai trabalhar o alto rendimento. E também, assim, eu vim do judô, eu trabalho alto rendimento desde pequeno, entendeu? Eu sei, eu já vi, eu já fui para a Romênia, competir judô, e vi as menininhas da ginástica chorando, porque a técnica abria a perna, daquelas coisas que a gente vê na internet. Eu tive a oportunidade de presenciar isso. Lá, quando eles identificam o talento, não importa, a pessoa, eles perdem isso, eles vão desenvolvê-la ao máximo, mas perde toda, a criança perde, ela perde a infância, ela não brinca. Então, eu acho que a gente não pode pular etapas, e principalmente, a gente tem que saber como tratar as crianças. Meus filhos até hoje só competiram 2 campeonatos, os 2 campeonatos ah. internos da G13, pelo Uhum. seguinte fato, eu acho que a gente tem que preparar, e muitos pais falam, eu quero que meu filho vá competir. Eu falo, ele não está preparado, não é época ainda. Por quê? Hum. Se você pôr uma marca nessa criança, você vai lá e põe uma marca de frustração, vamos dizer assim. Ela quer competir, tudo bem, ela vai no oba-oba dos amiguinhos ali, que todos estão lá. Chega lá, ela não é o que ela estava esperada. Você frustrou a criança. Então você pôs uma marca nela que ela pode carregar para o resto da vida. Qual que é essa marca? A de incompetência, eu não consigo, eu não sou capaz de. Então, não estou nem falando de jiu-jitsu. De repente, num trabalho lá na frente, na vida dela, ela começa a. Isso tá Nossa, eu dentro tenho um da desafio cabeça muito dela, né, grande. cara? Eu tenho um desafio, esse projeto é ambicioso. Ele passa para outro, porque eu não sou capaz. Mas isso é uma marca, uma Uhum. mancha, que Lá de ficou lá trás. atrás. E pode ter sido que foi a gente que colocou. Entendeu? Então é o que eu falo, a criança ela tem que estar preparada, ganhar e perder faz parte. Eu acho que é muito bom você saber que nem sempre na vida você vai ganhar, mas você tem que estar preparado para ganhar e para perder e Exato. conseguir voltar. Agora, se você não estiver preparado para perder e essa frustração for maior do que qualquer coisa, isso vai manchar a personalidade da criança. Então ela acaba se tornando um adulto frustrado e nem sabe identificar em qual momento da vida dele ele se Aonde frustrou, né? começou isso, né, cara? Exato, e pode ser que a gente seja capaz. Então, é o que eu falo, quando você trabalha com crianças, você é corresponsável na educação. Então, os pais confiam em você. Então, você tem que estar muito preparado. Eu já tive alunos que falaram, ó, Tos, eu vou começar a dar aula. Vieram me pedir, né? Ó, eu sou faixa azul, vou começar a dar aula, mas eu vou começar só para criança. Primeiro que eu já comecei a dar Porra. risada, né? Porque faixa azul, primeiro. Faixa azul, você já viu falar na Confederação Brasileira? Existe uma norma. Não pode. A gente está no Brasil, somente faixa preta pode dar aula. Antigamente, outras faixas podiam dar aula. Hoje não, isso é normatizado. E outra, você está falando para mim que você só vai dar aula para criança? Eu vou te falar, a responsabilidade e a capacidade de um professor de criança tem que É ser muito 50 maior. vezes maior, porra. Exatamente. O adulto ele tem discernimento para entender o que é certo e o que é errado. A criança não. A criança ela vai te fazer, ela vai te copiar e você vai ser o super-herói dela ali. Então, se você não tiver com todas essas metodologias, saber como passar para a Uhum. criança. Então, é o que a gente procura, um pouco do trabalho que a gente procura fazer dentro da G13. Saber Tá. separar por unidades, identificar, ter a parte lúdica ali, saber dosar o que é a parte de desenvolvimento físico, o que é a parte de desenvolvimento técnico, o que Legal. acarreta em cada idade, para depois sim, lá na frente, as pessoas vão decidir se elas vão se tornarem atletas de alto rendimento ou não. O Ou aquilo ali simplesmente serviu para que ela evoluísse como pessoa, se tornasse um adulto bem-sucedido dentro da área, principal escolhido. objetivo, né? Virar uma A pessoa, formação de, né? na verdade, o principal objetivo, acho que, da arte marcial é a formação de caráter, né? Eu Né, acho que é cara? isso o mais importante e o que acaba se perdendo. O pessoal acha que uma medalha vai fazer a diferença. Eu acho que a formação de caráter é o que principal que uma arte marcial, não só o jiu-jitsu, tem a oferecer para para as pessoas, né? Então, essa formação de caráter depende muito do caráter do professor que está ali, da capacidade técnica, né? Exatamente. Então, nós nos Exatamente. preocupamos muito dentro da G13 em que, no treinamento dos professores, de Cara, poder posso passar. só. Senão vai me passar que isso. E você, desculpa, você é responsável por essa metodologia também, por conta do seu embasamento, Tosi? Você tá dentro desse processo, cara? Com certeza, na verdade, quando o Roberto me chamou, foi o que eu falei para ele: eu quero somar, mestre, eu não quero ser mais Legal. uma figura.
entendeu? Então, dentro da G13, nós trabalhamos ali, nós temos a diretoria, né? E nós trabalhamos o quê? As ideias de todos, o que cabe e os embasamentos. Eu já tinha essa ideia da parte digital, que a gente Tá. tinha começado a trabalhar com os meus alunos aqui em Campinas. Mas o Roberto ele me deu tipo assim, uma capacidade de implementar isso com uma velocidade muito maior. Entendeu? Então eu acredito que a gente juntou as experiências, os know-hows, né? Eu acho que Uhum. são muitas, como eu falei, além de mim existem mais pessoas com bastante know-how no esporte. E essa soma tá acabando, o resultado está sendo um produto muito bem elaborado. E graças a Deus, assim, eu tenho a oportunidade de fazer parte, de pôr minha mão ali Legal. e tá aprendendo sim também outras formas, outras visões, né? Mas eu acredito que assim, tudo que a gente faz, a gente tem que ter algum embasamento e não simplesmente o robozinho, né? Aquela parte ali. Claro. Então, existe o porquê daquilo. E é o que a gente procura passar para os nossos professores que não têm essa formação, né? Hoje em dia, nem todos os professores de jiu-jitsu, infelizmente, são formados em educação física. Ou se não, esses professores não tiveram uma vivência tão grande dentro do esporte como outros que competiram, que vivenciaram, que acabaram desenvolvendo e aprendendo isso de uma outra forma, que não foi dentro de uma instituição, né, de ensino. Uhum. Uhum. Então, a gente acaba tentando ao máximo passar isso para os nossos professores, porque o que está sendo trabalhado aqui tem que estar sendo trabalhado na Austrália, tem que estar sendo trabalhado na Coreia, tem que estar sendo trabalhado nos Uhum. Estados Unidos, em todo lugar que for G13, se o cara sair em qualquer lugar que for, ele tem que se sentir o quê? No mesmo, como se ele estivesse fazendo um treino com o professor dele. Legal. Entendeu? Lógico, existem as particularidades, as afinidades, porém, a qualidade tem que ser a mesma. Então, você não Uhum. pode se perder. E, principalmente, os embasamentos teóricos, que é a metodologia. Então, não é algo largado, né? Eu falo para É os meus alunos, padronizado. exato, eu falo para meus alunos, professores, que hoje é uma facilidade tão grande. O professor quem dá aula há muito tempo, falar que nunca fez isso, ele é um grande mentiroso. Por exemplo, você planeja É. uma aula, você sempre planeja uma aula, é óbvio. É. Aí você chega na aula, você fala, pô, hoje eu vou passar. A hora que entra na aula, só tem faixa branca. Você fala, meu Deus, Mudou ninguém vai tudo. pegar nada. Enquanto os caras estão aquecendo, você está mudando ali a cabeça. Você fala, puta, e agora? Esses caras não vão conseguir pegar o que eu planejei, eu preciso mudar. Todo mundo que dá aula já fez isso uma vez na vida. Então, se o cara falar que não fez, é mentiroso. É mentira. É É. mentira. E hoje, eu falo para eles, hoje vocês têm a oportunidade do quê? De entender o porquê, qual o processo evolutivo. Mesmo que a gente falou das crianças, os adultos também. O faixa branca, você não vai conseguir ensinar um faixa branca a berimbolar nunca. Entendeu? Alguns, o cara fica ali o dia inteiro na academia, ele vai aprender, mas É. A é maioria não. devagarzinho. Exato, mas é passo a passo, vamos desenvolver. Então, os professores hoje eles têm tudo isso, a gente fala aqui mastigado, né? A É, né? forma, um processo, lógico, cada um põe a sua mão ali, faz algo diferenciado. Olha, isso aqui funciona melhor para mim, aqui assim, assado. Porém, tem uma referência. Eu acho que você ter uma referência é algo que facilita muito. Então, essa Legal. referência está envolvida com currículo, com o que a Uhum. pessoa tem que saber. Nós trabalhamos muito na formação, não só dentro do tatame, mas é o que a gente estava falando, de histórico do jiu-jitsu. Eu acho que você tem que saber da onde você veio, Hum. quem A você parte é, quem são os seus teórica. professores. Exato, a gente trabalha também com cursos, né, baseado nisso. Você tem que saber quem que você é, da onde você veio, né, da onde seu professor veio, a regra do jiu-jitsu, que eu acho que muita gente acaba não se atentando, principalmente as pessoas que não competem. Mas Exato. eu acho que se você vai fazer algum esporte, você tem que saber o que você está fazendo. Você não vai jogar futebol, você não sabe que não pode pôr a mão na bola. É complicado, Lógico, né? lógico. Então, nada melhor do que você entender o que está acontecendo. Então, nós cobramos muito também o desenvolvimento das regras, né? E a parte de primeiros socorros, que Eu ia te perguntar isso, irado, cara. hoje é comum, né? É comum, não, na verdade é obrigatório por faixa Ou faixa preta. preta, aham. Exato. Os formados na tipo, educação física, pessoal que já fez a escola não tem essa necessidade. Porém, para os demais, para eles se diplomarem, é necessário. Mas assim, eu acho que nem todos só os faixas pretas têm
entender o que está acontecendo. Mesmo porque se você consegue entender o que pode causar tal golpe, você consegue evitar a lesão Que também. Então legal. você é algo que você acaba transformando a equipe ali, as pessoas, você vai conscientizando as pessoas. Entendeu? Ah, o que que acontece? Legal. Aconteceu armlock, vai acontecer isso, tá? Se acontecer isso, o que que acontece? É assim que tem que, os procedimentos são esses que tem que ser. Então torna-se um ambiente muito mais seguro para a prática. Então as pessoas se Pô, sentem mais confortáveis, realmente falam, pô, jiu-jitsu é algo seguro a se praticar. Então eu acho bem bacana. pô, que legal. Uma coisa que a gente, se você começa a andar, a gente dá bastante seminário para o mundo, por exemplo, na Coreia existem Hum, câmeras nas escolas, né? E são obrigatórios. olha. Se você for trabalhar com criança, é obrigatório ter essas câmeras. Se você não tiver essas câmeras, você não recebe nem aprovação para trabalhar com criança. Por conta da segurança, Tosi? Segurança e monitoramento, né? Então é uma questão de proteção para os pais, Que então legal, não é cara. algo assim normal. Na Austrália, nós vimos outras coisas diferentes. Por exemplo, os professores que trabalham com crianças, eles são obrigados a passarem por um curso do governo que não, as pessoas não têm antecedentes criminais, as pessoas não têm nenhum desvio, elas passam por uma prova do governo, não é do jiu-jitsu. E com isso ela recebe uma credencial para poder trabalhar com criança independente da área que ela exerce. Uhum. Então existe já essa preocupação, são países de primeiro mundo, então essa preocupação, o que é nada mais é? Com a segurança das crianças, né? Você não sabe, como eu falei, como você está dando seu filho alguma parte do momento ali confiando, você não Porra. sabe quem está ali do outro lado. Agora, se você já tem algo que já passou por isso, ó, essa pessoa ela é credenciada a trabalhar com criança, então é diferente, porque a gente se preocupa muito com isso, informar esse tipo de essas questões para quê? Para que o professor realmente esteja apto a trabalhar com o que ele está trabalhando. Que seja Olha com que criança, que legal. seja com um adulto, que seja na parte de defesa pessoal, mas ele tem que estar. Então, a gente se preocupa, além da formação no tatame, a formação fora do tatame, né? Porque isso acaba virando um conjunto, que torna algo muito maior do que simplesmente uma aula de jiu-jitsu. É o que eu Pô, falo, hoje em dia você pega um faixinha azul ali, que se esforça, rala na academia, ele vai te passar uma aula, ele vai te ensinar um armlock, mas ele não vai conseguir te mas, passar né? o que que aquilo significa, qual que é a filosofia da arte marcial, qual que é a vivência, por que daquilo. Então é algo muito, muito maior para você trabalhar superficialmente. Então o que a gente procura é isso, sempre estar evoluindo nos processos de como ajudar as pessoas se tornarem pessoas melhores com a ferramenta do jiu-jitsu e que Uhum. consiga também entender o porquê disso, não o simples fato, né? Eu faço porque me falaram para fazer isso. Não, não é assim. Então, acho que a gente Porra, que legal, cara. a diferença que a gente procura fazer na G3 é isso. Fundamentar os professores para que eles se tornem capazes, dar ferramentas para eles e para os alunos evoluírem, né? Então, assim, é muito além do tatame. Então, existe uma metodologia, existe um cronograma de aula que vai ser trabalhado, isso é traçado o ano inteiro. Então, a gente Uhum. sabe que a gente vai trabalhar o ano inteiro com o jiu-jitsu. Não é mais aquela coisa, chega e faz para ver o que vai acontecer. Não, então, tipo, o professor ele tem todo o controle de quantas aulas o aluno fez, Legal. quantas faltam para ele atingir certos objetivos, quais cursos faltam para ele, e dentro disso os professores vão trabalhando a metodologia correta de ensino, né? Então a gente preza muito por isso dentro da G13. E, cara, e como é que vocês estão fazendo agora? Nessa época, ninguém tá treinando, né, Tos? Tá tudo parado. Como é que tá essa relação aí com os alunos? E outra, cara, aí eu pergunto pra você, Tosi, dono da academia Tosi, ele atua a matriz, vamos dizer. É, como que você tá lidando em relação a tudo isso? Como é que tá, cara? Eu acho que assim, a gente está passando por momentos muito, muito, muito difíceis, né? Muito complicados. A princípio, quando começou a história aqui no Brasil, é o que eu falei, a gente tem a facilidade, a gente tem bastante, tem alunos na Coreia, eu acho que foi Legal. a primeira escola nossa a se fechar pelo motivo do coronavírus, né? Foi lá na Então, Coreia.
da nossa Da comunidade G13. G13, a Aham. Coreia acho que foi a primeira a fechar as aulas, tipo de, ó, Entendi. não pode mais, o governo está Ah, fechando. tá. Só que são dois, como que eu falo, é muito diferente a Coreia e o Brasil. Em questão de investimentos, a, a forma que o governo tomou de fazer isso, na Coreia, por exemplo, eles ficaram 2 semanas parados, hoje são todos treinando. Porém, todos são Hum, testados na rua, todos são testados no metrô, todos são testados em todos os lugares. Aqui no Brasil a gente não sabe, quanto, na verdade, qual que é o que isso está acontecendo, né? Se são uhum. 1.000, 2.000, 3.000, não dá para você mensurar algo que você não chega ali a testar. Não dá pra Então, eu falar, né, procurei cara? conversar com o pessoal na Coreia, eu tenho alunos também na Itália e na Hum, Espanha que já me deram outro parecer, falou, olha, o negócio aqui está muito feio. Eu tenho alunos que trabalham em hospitais de oncologia na Itália e tá mandei um feio, né? recado para ele para ver o que acontece. Falei assim, Tosi, estão mandando o pessoal, pacientes terminais de câncer, né, Hum, que é a oncologia, para casa morrer para ceder lugar para os demais. Meu, é muito difícil você entender isso. Você imagina uma pessoa em fase terminal de câncer, ela está sentindo uma dor absurda, os caras falam, olha, vai para casa que né? agora a gente tem que tratar outras pessoas. É. Mas eu acho que a gente não chegou a essa realidade aqui no Brasil, porém nós temos que nos precaver, né? A gente não sabe, infelizmente, nós não temos as informações, somos obrigados a seguir o que está sendo nos passados, né? Então, o primeiro momento eu tive aquela reluta de, não, é tranquilo, mas conversando, tentando entender o que estava acontecendo lá fora, porque eles já estavam antes, realmente não é algo tranquilo, vamos dizer assim. Porém, também eu acho que também não está num ponto que nem está numa Itália, que nem está numa Espanha. É meio. E eu também acredito que nós estamos no hemisfério sul. Eles estão no hemisfério norte. Eu acredito que isso possa vir a piorar quando o inverno chega aqui. Então, assim, são coisas que podem ser que aconteçam ou não. Que a gente pode falar é que a gente está parado, que a gente não estamos. Tá todo mundo, meus alunos me ligam, pô, Tosi, como tu vai voltar? Eu falei, cara, não depende de Tem como. mim, são dos órgãos superiores, a gente tem que fazer isso. Mas o que eu procuro passar para eles é o seguinte: eu entendo que não só, tipo, a humanidade vinha num ritmo muito, eu acho que nada acontece por acaso, né? Eu acho que a humanidade vinha num ritmo muito acelerado de consumismo, de falta de Hum, humanismo mesmo, de caráter, você conseguir olhar para a pessoa do lado, eu tenho dinheiro, eu não educação, tenho, tudo. exato, então, é, de repente, foi uma forma que foi nos passados para que freasse um pouco isso, passar, ó, tá vendo o cara que tem dinheiro? Ele tá na casa dele também. Ele tá sofrendo tanto, ele não tá sofrendo porque tem pessoas passando fome, mas com certeza ele tá perdendo a empresa dele, ele tá perdendo muitas coisas ali, muitas pessoas que dependem dele. Então, o rico, o pobre, todos estão no mesmo barco, vamos dizer assim, tipo Pô, assim, totalmente. sofrendo, né? Com tamanhos, mensurações diferentes, cada um dentro do seu, mas com certeza todos estão perdendo. Mas eu procuro passar para os meus alunos o quê? Que eles ganhem com isso. Parem, reflitam, pensem. Eu acho que a comunidade de jiu-jitsu é uma comunidade assim, que tem uma condição um pouquinho melhor, dá para se sustentar um pouquinho mais, apesar que é complicado com um professor que paga aluguel, manter O o espaço? negócio deles girando. É complicado, mas é assim, eu acredito que tudo vai se resolver, porque a gente está todos assim. Se você não tem dinheiro para pagar aluguel, o cara não está recebendo o aluguel também. Então eu acho que vai ser uma fase pós de muito cooperativismo para poder crescer. Um vai ter que colaborar com o outro para voltar a retomar isso, porque se todo um quiser engolir o outro, continuar no esquema que for, ninguém vai ter mais nada, porque se um não É, né? entender o espaço do outro, se um não ceder o espaço para o outro, chegar num bem comum, num número comum ali, num espaço de tempo que seja, vai tudo se fechar. Mas eu acho que as coisas vão se resolver e o que vai ficar de positivo é isso. Você pensa no lado mais humano, você consegue pensar mais no seu parceiro que está ali do seu lado, que você possa ajudar, você possa contribuir. Pô, eu tenho muitos alunos que, pô, nós temos alunos mais que têm uma condição menor, né? A gente vê alunos se ajudando,
pessoa, ó, tô aqui, eu consigo te ajudar com isso aqui. Então, isso é bem bacana. O jiu-jitsu é algo muito próximo, né? As pessoas criam é uma questão de família mesmo, né? Então, acaba Cara, ajudando, eu acaba tenho falado o crescendo. seguinte, cara, se, olha, e tem praticado exatamente. Se a gente não evoluir agora, meu irmão, puta, eu acho que a nossa geração não vai ter oportunidade disso não, cara, sabe? É exatamente o que você falou, Tosi. Porra, eu acho que se a gente não evoluir como ser humano, pelo amor de Exato. Deus, né, cara? Cara, deixa eu te falar. Agora, ó, vai dar 1 hora de live e o Instagram derruba. Aham. Para ele não derrubar no meio do nosso bate-papo, então eu vou encerrar a live agora e em 1 segundo eu retomo. Pode ser? Combinado. Galera, 1 segundinho. Então só vou encerrar e já volto, tá bom? Até já já. 1 segundo.